todos bem-vindos ao Nova Teams Online. Ficamos felizes com a sua audiência aí da sua casa. Eu espero que hoje seja uma tarde de muita alegria para você e para sua família. E nós queremos começar esse culto maravilhoso agradecendo esse nosso grande Deus. Cante conosco, eu te agradeço. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e pelo que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Ao vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é prazer e te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e mesmo que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Ao vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é prazer e te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é prazer e te pertenço. E te pertenço, Deus. E te pertenço, Deus. E com essa mesma alegria, eu te convido para gritar para esse mundo inteiro ouvir que nós vivemos o amor de Jesus. Com muita alegria na sua casa, eu não quero ver ninguém parar. Comigo! Eu tenho que dizer que agradecido estou pelo que tens feito a mim. Quando em minha vida entrou e tudo transformou, descobri quem eu sou. Bem diferente estou, vivendo a cada dia esse novo amor. Bem alto! Eu quero gritar pro mundo inteiro ouvir que Cristo vive em mim. Ele me Deu vida, nova alegria. Vamos lá, banda! Eu tenho que dizer que agradecido estou pelo que tem feito a mim. quando em minha vida entrou e tudo transformou, descobri quem eu sou. Bem diferente estou, vivendo a cada dia esse novo amor. E o Nova Teams! Eu quero gritar pro mundo inteiro ouvir
que Cristo vive em mim. Ele me deu vida, nova alegria. Vamos gritar! No mundo inteiro ouvir que Cristo vive em mim. Ele me deu vida, nova alegria. Tirando o pé do chão, Nova Jeans! Cadê o agito? Mais alto! Mostre sua alegria levantando suas mãos. Mostre sua alegria levantando suas mãos. Isso é alegria, então levante suas mãos. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Todo mundo fazendo passo, hein? Perdeu umas calorias nesse período de quarentena. Eu quero gritar pro mundo inteiro ouvir que Cristo vive em mim. Ele me deu vida, nova alegria. Eu quero gritar pro mundo inteiro ouvir que Cristo vive em mim. Ele me deu vida, nova alegria. Mais uma vez. É isso aí, você pode sentar. Adolescente gosta de desafio, não é verdade? Pensando nisso, o Novotis trouxe pra você mais um super desafio. É o Enigma Bíblico. E pra você que assistiu o último culto, esses enigmas são fichinha, porque o Tis da Nova é esperto e inteligente. Então se prepare para o nosso primeiro enigma. Na tela! O mal que a mídia causa. Temos 3 imagens. As 3 imagens é a resposta. Tempo pra você, tenho 10 segundos. Pode pedir ajuda do seu pai, vamos lá. Tem adolescente que já sabe a resposta. Olha só, tá faltando pouco tempo. Vamos lá. E aí, acertou? Já sabe a resposta? Eu vou... Solta a resposta pra aí, na tela. A resposta correta é: as mídias se escravizam. Muito bem, agora vamos para o segundo enigma. Pode soltar aí, olha só. Quem perde o seu tempo é... Vou dar uma dica, hein? Tem 9 cartas. Tá fácil? Mas eu vou lhe ajudar. Pode girar uma carta. Aí, isso aí é a letra S. Muito bem. Tem adolescente que já sabe, mas eu vou ajudar mais ainda. Gira outra carta. Opa, apareceu a letra N. Ficou mais fácil? Mas eu vou girar mais uma carta. Letra O. Calma, tem tempo, hein? Vamos lá. Pode girar mais uma carta para facilitar ainda mais. Letra A. E aí, quem perde seu tempo é? Já sabe a resposta correta? Então gira outra carta. Letra N. Agora a resposta está na cara, hein? Vamos lá, para lhe ajudar mais ainda, vou girar mais uma carta. Letra S. E aí, já sabe a resposta correta? Não? Então, mas pode girar mais carta. Letra E. Olha só, tá na cara a resposta. Mas vou lhe ajudar mais uma carta. Tira uma carta. Letra I. E a última carta? E a resposta correta é... insensato. Se você acertou, parabéns. Vamos para o terceiro enigma. Tema da meditação de quarta-feira. Tem 2 imagens. Tempo para você. 10 segundos. Tem 2 imagens aí, ó. Pede ajuda da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos. Vamos lá. Se você já sabe, já liga pro líder aí, ó. Acertei. A resposta certa. Vamos lá. Tempo. Fechou o tempo. Se você falou que a resposta é perda de tempo, parabéns. Muito bem. O próximo enigma é um versículo de quinta-feira. Vamos lá, mais 2 imagens. Essas 2 imagens resultam nesse versículo. Olha só, são 2 imagens. Tempo para você, 10 segundos. É 10 segundos. Pode consultar aí seu amigo, seu pai, seu avô. Vamos lá, o tempo tá passando. Adolescente é esperto, é inteligente. E adolescente já sabe, fechou o tempo. Então solta a resposta. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Eclesiastes 4:9. Vamos para mais um enigma na tela. Olha só, um dos pontos da mensagem sobre o perigo das mídias sociais. Tem várias cartas. Pode girar uma carta, produção. Opa, já apareceu a letra N.
Tá fácil, tá difícil. Então gira outra carta. Mais uma. Olha só, tem letra P, tem letra S. Gira mais uma carta pra facilitar ainda mais. Olha, apareceu a letra A. Tem a letra que já sabe a resposta, mas tira mais uma carta. Olha só, já sabe a resposta? Então vamos tirar mais uma carta pra você. Mais uma. Mais uma. A resposta já tá na cara, mas vamos tirar mais uma carta. Mais carta. Oi, mais uma. Vamos lá para a resposta final. Você acertou, não se exponha. Parabéns. Então vamos para mais um enigma. Fica para quem usa as mídias sociais. 3 imagens aí. Essas 3 imagens é a resposta. Então vamos lá, tempo para você, 10 segundos. 10 segundos para você, já tá com o tempo. São 3 imagens. Vamos lá, com seu pai, com sua mãe, com seu avô. O tempo tá acabando, já sabe? Então vou dar a resposta para você. Forte, foco, decente, essa é a resposta. Mais um enigma na tela. Não, essa aqui ficou mais complicada, olha só. São 5 imagens. E essas imagens são o resultado desse enigma. Já sabe? Tempo pra você, 10 segundos. Vamos lá. E a adolescente já sabe essa resposta. Se você meditou, você já sabe a resposta. Então vamos lá. Fechou o tempo. Você colocou baixo rendimento escolar? Cara, você é fera em enigma, hein? Parabéns, adolescente. Vocês mostraram que são bons de enigma. E esse foi mais um Enigma Bíblico. Nós temos um Deus que é muito bom. Ele te deu vida, Ele é bom. Te deu saúde, Ele é bom. E é isso que nós vamos cantar. E os homens com uma voz bem potente, junto com a gente, hein? Vamos lá, homens. Comigo. Liberto agora estou, Jesus me resgatou. Feliz eu posso dançar. Tá lindo. E os homens? Meu coração mudou, Ele me transformou. Feliz eu posso dançar. Todos juntos. Me redimiu, me perdoou, me escolheu, agora vivo. Me redimiu, me perdoou, por seu amor canto assim. E você de casa bem alto. Posso cantar e adorar, pois tu és bom, estar aqui, pular, louvar, pois tu és bom, Olha o solo. tu és bom. E os homens? Liberto pelo amor, vitória vive em mim. Feliz eu posso dançar. Juntos. Me redimiu, me perdoou, me escolheu, agora vivo. Me redimiu, me perdoou, por seu amor canto assim. Como é que é? Posso cantar e adorar, pois tu és bom, estar aqui, pular, louvar, pois tu és bom, posso cantar e adorar, pois tu és bom, estar aqui, pular, louvar, pois tu és bom. Olha o solo. Tu és bom. Bem baixinho. Em Jesus livre a livre está, liberdade
pois tu és bom. Tu és bom estar aqui, o lá louvar, pois tu és bom. Tu és bom, posso cantar e adorar, pois tu és bom. Tu és bom estar aqui, o lá louvar, pois tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Você pode sentar. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que voltar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Então Josué ordenou aos líderes israelitas: Vão pelo meio do acampamento, dando esta ordem ao povo: arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor, nosso Deus, lhes dará. Então eles responderam a Josué: Faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar. Assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem, sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: Examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: Alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar esta terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: Os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. É verdade que vieram homens, mas eu não sabia de onde eram. E, como já estava escuro, os homens se foram, mas se apressem e irão alcançá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram, e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: Eu sei que o Senhor tomou a nossa terra e que todos têm medo de vocês. Não há mais coragem em nenhum de nós, porque o seu Deus é o Deus dos céus e da terra.
temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Agora jurem pelo seu Deus, pois fui bondosa com vocês e também serão comigo. Salvarão meus pais e toda a minha família. Os homens responderam: Nós prometemos, e se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que deveremos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der esta terra, seremos bons para você, e nós mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso, ela pôde fazer os espiões descerem pela janela, usando uma corda. Cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições. Quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Mas se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Então, ela deixou que eles fossem embora, e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá 3 dias, enquanto os soldados do rei os procuravam por toda aquela região. Os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Aí, os 2 espiões desceram da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram se encontrar com Josué. Contaram tudo o que havia acontecido e terminaram assim: Estamos certos que o Senhor nos deu toda esta terra. Todos aqui estão com medo de nós. Pois assim Deus livrou os espias das mãos do rei de Jericó, pois estava preparando o seu povo para uma grande vitória. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por perseguições, por viver este amor de Jesus, Ele nunca vai nos deixar e jamais vai nos abandonar. É uma promessa que Ele faz para mim e que Ele faz para você. Cante essa verdade na sua vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá o fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que
Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando vem ou quando vai. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor nunca me deixou. Oh, Senhor nunca me deixou. Pastor Júnior. E aí, Novatins, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você já deve ter visto pela programação hoje que nós vamos falar sobre a vida de Josué. A Bíblia diz que Josué, muito jovem, desde muito jovem, ele foi auxiliar de Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento. Ele acompanhou Moisés durante muito tempo e aprendeu com Moisés a como ser um bom líder, a ser um poderoso guerreiro. Aquelas pessoas com quem você convive muito, né, nós falamos isso naquela mensagem sobre amizades, elas acabam exercendo uma influência muito grande sobre a sua vida, né, e determinarão muitas das vezes a sua escolha. Então Josué, ele foi esse companheiro, ele foi o auxiliar de Moisés. Ele estava com Moisés em momentos decisivos, né, da sua vida. E essa convivência ajudou a Josué a ser um grande líder, né, pois ele tinha um ótimo mentor. Né? Por exemplo, quando Moisés subiu ao monte para receber do Senhor os 10 mandamentos, Josué o acompanhou até um determinado momento. Josué também se destacou como líder militar, por exemplo. Na primeira batalha que os israelitas enfrentaram logo depois que eles saíram do Egito, Josué liderou o exército no deserto, né? E teve uma grande vitória sobre os amalequitas. Também, Josué foi um dos 12 espias escolhidos por Moisés para dar uma olhada em Canaã. A Bíblia diz que dos 12, somente Josué e Caleb deram um relatório positivo, onde eles disseram bem assim: nós devemos confiar no Senhor nosso Deus, Ele nos dará poder para vencer esses inimigos poderosos que existem lá na terra de Canaã. Enquanto, infelizmente, os outros espias não confiaram no poder de Deus, e a Bíblia diz que eles receberam um castigo terrível. Todos os adultos, né, israelitas morreram, e só quem foi poupado desse castigo foi Josué e Caleb. Moisés então morre com 120 anos, a Bíblia diz, no Monte Nebo. A Bíblia diz que o povo de Israel perdeu esse grande líder, né? Esse homem que tirou a nação de Israel do Egito, o maior profeta do Antigo Testamento. Mas apesar de Moisés ter morrido, a caminhada deveria continuar. Moisés levou o povo até a entrada de Canaã, praticamente. Moisés levou o povo até um rio de distância. Ele só bastava atravessar o Jordão para chegar em Canaã. Mas Moisés morre, infelizmente por ter desobedecido a Deus. Deus falou que ele não ia entrar na terra prometida. E Josué, então, é escolhido para ser o sucessor de Moisés. Josué também é conhecido como Oséias, né? Ele era da tribo de Efraim. E ele se torna o mais novo líder que vai conduzir Israel até a Canaã. Em Josué capítulo 1, nos é contada essa história da escolha de Josué. Eu queria só ler os 2 primeiros versículos aqui para você se inteirar no contexto, tá bom? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo está morto. Agora, pois, você, todo esse povo, prepare-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Uma lição que a gente aprende aqui, já de início, é que você tem que continuar apesar das dificuldades. Você não pode desistir na sua caminhada cristã. Olha só, Deus não queria que Josué ficasse prostrado, parado. Sim, Moisés morreu, foi uma grande perda. Mas a caminhada precisava continuar. Eles precisavam chegar em Canaã. Ele precisava continuar caminhando até a terra prometida. Às vezes, na vida cristã, nós passamos por dificuldades. Vem aqueles momentos, aquelas situações difíceis, aqueles problemas, né? Nos dá vontade de desistir. A gente cansa de fazer a coisa correta. A gente acha que não vale
mais a pena obedecer a Deus. Nós estamos cansados de continuar fazendo as mesmas coisas que Deus quer que nós façamos. Nós não achamos que é vantajoso fazer aquilo que Deus manda. Mas olha só, e isso às vezes faz com que a gente tenha vontade de desistir. Mas Deus hoje chega para você e diz, olha, você precisa continuar seguindo em frente. Você não pode desistir. Você não pode parar. Você tem que continuar caminhando até chegar em Canaã. Se você desistir, vai ser trágico para você. Se você desistir, vai ser trágico para aquelas pessoas que te cercam. Continue, persevere. Todos nós enfrentamos momentos, todos nós enfrentamos situações com a qual nós lutamos. Talvez você, adolescente, esteja enfrentando um grande problema na sua casa nesse momento. Briga com os pais, ou seu pai perdeu o emprego, você está vendo conflitos familiares dentro da sua casa, Talvez é um sentimento de desânimo, uma depressão que te pegou, uma amizade que você perdeu, uma decepção que você teve, eu não sei. Talvez você esteja enfrentando alguma situação que está te desanimando, está fazendo com que você tenha vontade de desistir. Mas Deus está dizendo hoje, olha, continue caminhando, porque vai valer a pena. Não desista do seu relacionamento com Deus, não desista da sua caminhada com Cristo, não desista dos seus estudos, continue mantendo uma vida santa, porque você vai ser recompensado pela sua fidelidade. Não desista de fazer a meditação, continue orando. Um dia você vai ser recompensado por toda a sua fidelidade. Um dia você colherá os frutos da sua escolha. A sua recompensa vai ser gloriosa. Você não pode esquecer da recompensa que você vai ganhar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, diz bem assim, vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem esse prêmio. E um dos versículos da Bíblia que eu mais gosto, que é Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Existem bênçãos especiais esperando por você, e você não pode desistir. Quando o atleta olímpico recebe aquela medalha no peito, ele diz, cara, valeu a pena todos os meus treinamentos. Quando o músico tem a oportunidade de tocar num concerto, ele diz, cara, valeu a pena eu ter treinado aquele instrumento. Quando você tira uma boa nota, você passa de ano, você diz, cara, valeu a pena eu ter estudado. Se você está pensando em desistir, ao invés de dar um passo para trás, foque nas recompensas. Imagine que você vai ser recompensado pela sua fidelidade. Quando eu era adolescente, passou momentos na minha cabeça onde eu disse bem assim, cara, vai valer a pena eu continuar sendo fiel a Deus? Será que não é bom desistir? Não é bom parar? Mas o que aconteceu? Eu persisti. E muitos anos depois, quando eu olho para a minha vida lá atrás, eu imagino que eu teria perdido, eu fico imaginando, eu ia perder muita coisa boa se eu tivesse desistido. Por isso que Deus não quer que você desista. Sim, aconteceu algo triste na sua vida, mas você precisa continuar caminhando. Moisés morreu! E Deus chega para Josué, Josué, você tem que continuar a caminhada. Esse povo precisa chegar em Canaã. Se você por algum motivo está desanimado, querendo desistir, em vez de dar 2 passos para trás, que tal você dar um passo para frente? Que tal você chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, renova as minhas forças. Senhor, me dê direção, me dê ânimo. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz bem assim, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Peça para Deus renovar suas forças. Chegue com Deus agora e dizer, Senhor, estou cansado, estou desanimado, mas eu não quero parar, eu não quero desistir, Senhor. Eu sei que Tu tem uma recompensa gloriosa. E Deus tem recompensa não somente aqui agora, mas um dia quando você chegar no céu com Ele. Continue caminhando até chegar em Canaã. Então Deus chega com Josué e diz, Josué, continue essa caminhada. E Deus fala várias vezes para Josué. Josué capítulo 1, versículo 6, Deus fala, Josué, seja forte e corajoso. No versículo 7, Deus fala para Josué, Josué, seja forte e corajoso. No versículo 9, Deus fala para Josué, Josué, seja forte e corajoso. Então, esse é um recado que Deus dá muito para Josué, nesse primeiro capítulo aqui de Josué. Hebreus capítulo 10, versículo 36, diz bem assim, vocês precisam perseverar para que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Fé e perseverança andam juntas. Persevere, não desista.
Por mais que você esteja querendo, continue seguindo em frente. Vá em direção a Canaã. Então, Deus encoraja Josué, diz que ele deve continuar seguindo em frente até Canaã. Mas no versículo 8 do capítulo 1 de Josué tem uma coisa muito interessante. Onde Deus fala para Josué assim, ó: não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Josué ia entrar em guerra contra vários inimigos e ele precisava estar preparado. Ele precisava estar com as armas certas para a guerra. Não havia possibilidade de ele ser bem sucedido se ele não ouvisse aquilo que Deus dizia. Deus entendia que para que Josué vencesse os inimigos era necessário que Josué ouvisse a voz dele. Como é que nós podemos ouvir a voz de Deus hoje? Como é que você pode saber o que Deus quer da sua vida? Como é que eu posso saber se algo é certo, se algo é errado? Como é que eu posso crescer espiritualmente? Como é que eu posso me tornar um cristão forte? É através da palavra de Deus. Assim como Josué não teria a possibilidade de ser um campeão, de vencer, sem ele guardar a palavra de Deus, sem ele fazer aquilo que Deus queria, você também não pode. É por isso que Deus fala para Josué: guarde todas as palavras do livro da lei. Se Josué deixasse de ouvir aquilo que Deus queria, essa jornada, essa missão seria um fracasso. Então Deus fala: Josué, quer ser bem-sucedido? Quer ser abençoado? Se apegue às minhas palavras. Gente, a palavra de Deus é uma arma poderosa em nossas vidas. É com ela que você resiste aos ataques do inimigo. Ela é uma arma de investida contra o diabo e suas tentações. Nós estamos em guerra contra Satanás. Ele tem guerreado pesado contra cada um de nós. João capítulo 10, versículo 10 diz bem assim: o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida em abundância. O diabo, ele está em guerra com a gente. E nós temos que contra-atacar as investidas dele. E como é que nós contra-atacamos o diabo? Com murro, com soco? Não. Através da palavra de Deus. Ela é a única que consegue resistir às investidas de Satanás. Efésios capítulo 6, versículo 17 diz bem assim: usem o escudo da fé. Use o capacete da salvação, Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nos é mostrado em Efésios capítulo 6 que a única arma de ataque que nós temos contra o inimigo é a palavra de Deus. Sem ela, sem chance. Jesus, quando estava sendo tentado por Satanás no deserto, ele combateu Satanás como? Quando Satanás vinha e investia contra Jesus, ele não dizia: espera aí que eu vou chamar meu líder de Gear, sai para trás de mim, não. Jesus citava a palavra. Ele citou por 3 vezes versículo do livro de Deuteronômio. Ele citou 3 referências para Satanás do livro de Deuteronômio. Foi a palavra de Deus que ajudou Jesus nas investidas contra o inimigo. É essa palavra que vai te ajudar a vencer as tentações. É por isso que você tem que se apegar à palavra de Deus, adolescente. É por isso que você tem que ler essa palavra. É por isso que você tem que decorar versículos. É por isso que você tem que fazer questão de fazer a sua meditação. Salmo 119, versículo 9, diz bem assim, ó: como pode um jovem manter pura a sua vida? No versículo 11, ele diz bem assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Sabe o que vai tirar você daquele lamaçal, vai fazer com que você tenha uma vida santa, uma vida pura? É esse contato diário com a palavra. Quando você lê a palavra como se você tomasse um banho, a Bíblia diz que quando você lê a Bíblia você se torna limpo. Sabia disso? João capítulo 15, versículo 3 diz bem assim: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado para você. Quando você lê a Bíblia, você é confrontado com as verdades, você sabe aquilo que você pode mudar na sua vida, adolescente. É como se fosse um espelho. Quantas vezes você se vê no espelho por dia? 1, 2? Mas geralmente quando você se vê no espelho, você faz uma avaliação. Não é verdade? Você se olha no espelho e diz: cara, meu cabelo está muito assaranhado. Ixi, meu nariz está sujo. Você vê alguma coisa no seu rosto e através daquele seu reflexo no espelho, você ajeita determinada coisa no seu corpo que você está vendo. O espelho, ele reflete o seu
exterior, mas a Bíblia, ela reflete o nosso interior. Quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos o que nós devemos mudar. As verdades da Bíblia contrastam com a vida que nós estamos vivendo, muitas das vezes. Né? Você percebe que aquilo que a Bíblia diz e a vida que você está vivendo não é condizente. E você tenta acertar, você tenta ajustar. Então, existem muitas vozes a quais você pode seguir. Tem muita gente tem muito adolescente confuso na sua caminhada com Deus, com Jesus, porque infelizmente não tem ouvido a voz correta. Né? Existem muitas vozes que te confundem, que não deixam você tomar decisões corretas. Por exemplo, existe a voz da cultura. Talvez você esteja ouvindo essa voz da cultura, onde ela diz bem assim, ó, mas todo mundo está fazendo isso. Não interessa, essa é a voz da cultura. Deus diz na sua palavra em Êxodo capítulo 23, versículo 2, não sigam a multidão para fazer o mal. Talvez você esteja ouvindo as suas emoções, os seus sentimentos. Você diz, cara, eu estou sentindo que isso é algo correto. Mas né, o fato de você sentir não significa dizer que isso está respaldado por Deus. Você não pode tomar decisões importantes baseadas em sentimento, porque sentimentos variam, mudam da noite para o dia. Você já teve algo que você teve certeza que era algo bom, era algo certo, e no final você quebrou a cara? Eu acho que sim. Aconteceu muito isso na minha adolescência. Mas a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz, em Provérbios 16, 25, há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final conduzem à morte. Às vezes você acha que uma coisa é correta e não é. Sabe por quê? Porque você está ouvindo as emoções. Só existe uma forma de você ser bem-sucedido. É você ouvir a verdade. E que verdade é essa? Verdades que estão escritas aqui na Escritura. É por isso que João 17 diz bem assim, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você só pode ser bem-sucedido se você ouvir uma voz confiável, ouvir uma voz verdadeira. E a voz confiável e a voz verdadeira é essa aqui, ó, que está na Bíblia. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem simples aqui para você. Todos aqui nós somos tentados em determinadas áreas. Satanás, ele sabe os nossos pontos fracos. Ele sabe as nossas áreas de fraqueza. E são justamente nessas áreas que ele vai tentar atacar você. Por exemplo, você está sofrendo pressão de amigos para roubar, para mentir, para fazer uso de pornografia. E isso é uma tentação para você. Como é que você combate isso? Com a palavra de Deus. Quando você lê essa palavra, memoriza essa palavra. É por isso que aquele versículo que eu li faz todo sentido. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, quando você sofre pressão dos seus amigos, Deus faz você lembrar de Provérbios 14, 14. Não vá para onde vão os maus, nem siga o exemplo deles. Por exemplo, você está com vontade de colar em uma prova. Você sabe que colar não agrada o coração de Deus. Deus quer que você estude, Deus quer que você rale, Deus não quer que você passe colando, porque cola é desonestidade diante do Senhor. Quando vier aquela tentação que você está precisando de uma nota dentro de sala de aula e alguém te oferece uma cola, o Espírito Santo, quando você memoriza esse versículo, o Espírito Santo faz você lembrar de Provérbios 11, 11, que balanças enganosas, abominação ao Senhor, que desonestidade é algo que desagrada o coração de Deus. Seus amigos só contam piadas sujas, imorais, e você está cercado ali por eles. E Deus diz bem assim, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, não se associe com pessoas imorais. Dá aquela vontade de você contar aquela mentira. Deus vai fazer você lembrar de Colossenses 3, 9, não mintam uns aos outros. Você está com vontade de ver pornografia porque seus amigos estão vendo? Deus vai fazer você lembrar de Jó, capítulo 31, versículo 1. Fiz acordo com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Então o Espírito Santo, ele te faz lembrar. Satanás te ataca naquelas áreas de tentações. Quando você memoriza a palavra, o Espírito Santo te faz lembrar. E às vezes você tem que repreender aquela tentação com um versículo, seja mental, e às vezes você tem que falar verbalmente, para ter forças para resistir a essas tentações. Muitos caem, infelizmente, porque às vezes não tem nada na cabeça. Vem a tentação, eles acreditam nas suas emoções, eles acreditam na cultura, mas não acreditam naquilo que Deus diz na sua palavra. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz bem assim,
O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. É por isso que o diabo está tão decidido, né, em fazer com que as pessoas não leiam a Bíblia. Ele não quer que você leia esse livro, ele não quer que você siga as instruções desse livro, ele não quer que você passe tempo com esse livro. Qualquer outra coisa parece ser muito mais divertida que a Bíblia, não é verdade? Às vezes dá aquele sono, aquela preguiça. Você pode assistir 4, 5 horas de televisão, não tem problema. Quando você começa a meditar daquele sono, daquela preguiça, sabe por quê? Porque o diabo não quer que você mude, ele não quer que você melhore, ele não quer que você aprenda as verdades de Deus, porque essas verdades te libertam. Então, Josué só poderia ser bem sucedido na sua missão se ele guardasse as palavras desse livro. Você só vai ser bem sucedido na sua missão, adolescente, se você guardar as palavras desse livro. Por isso, tire um momento para meditar. Considere isso como prioridade na sua vida. Fixe um horário. Evite distrações. Né? Naquele horário que você vai meditar, ore, peça para Deus falar com você quando você for fazer aquela meditação. Decore os versículos, porque eles são armas que você vai usar contra ataques de Satanás. Josué pede para o povo se preparar, porque no prazo de 3 dias eles iam atravessar o Jordão e chegar em Jericó. Mas antes de eles atravessarem o Jordão, Josué faz o seguinte, ele manda 2 espias até a cidade de Jericó, que ficava em Canaã, para saber como é que era a cidade. Eles vão lá, espionam a cidade e vão para a casa de uma prostituta chamada Raabe se esconder. A Bíblia diz que o rei de Jericó fica sabendo disso e manda soldados para prender os espias. Né? Mas quando os soldados chegam lá, Raabe disse, olha, eles vieram aqui, mas eles já foram embora. Eu não sabia que eles tinham vindo com o objetivo de espionar a terra. Mas Raabe estava mentindo. A Bíblia diz que ela protegeu esses espias, colocou lá no terraço da sua casa, né, juntamente com os talos de linho. E ela falou bem assim, olha, os moradores dessa terra aqui estão apavorados, todo mundo está sabendo os grandes feitos que o Senhor Deus fez quando tirou você do Egito. Está todo mundo com medo. Raabe pediu para a sua vida ser poupada, para não ser destruída juntamente com Jericó. Então, eles fizeram um tratado. Os espias disseram, não nos entregue para o rei de Jericó e nós não mataremos vocês. Então Raabe ajudou ali os espias a descer do terraço da sua casa com uma corda vermelha. Os espias disseram bem assim, nós só pouparemos a sua vida se você amarrar essa corda com a qual você nos ajudou a descer do terraço na sua janela. Quando viermos aqui para essa cidade, para destruir a cidade, a casa onde essa corda estiver amarrada será poupada. Bom, nós queremos falar sobre mais uma lição aqui. Que o amor de Deus alcança qualquer pessoa. De todas as pessoas que poderiam ser poupadas por Deus, por que Raabe foi escolhida? Por que Deus não deixou Raabe morrer como aconteceu com todas as outras pessoas de Jericó? Por que Deus permitiu com que uma prostituta sobrevivesse? Era uma profissão que não tinha muito valor naquela época, era uma pessoa de uma classe baixa. Por que Deus deixou Raabe ser poupada e não o rei de Jericó, e não as pessoas importantes daquela cidade? Bom, isso se chama graça de Deus. Ou seja, é Deus não deixando a gente pagar o preço que nós deveríamos pagar. É Deus te amando de uma forma que você não merece. É Deus fazendo por nós o que nós não merecemos. Foi essa mesma graça que Deus deu para cada um de nós quando enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar. João capítulo 3, versículo 16, diz bem assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8 fala, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós éramos pecadores. Jesus Cristo veio dar a vida dele por prostitutas, por imorais, fofoqueiros, rebeldes, estupradores. Jesus veio morrer por pessoas pecadoras como nós, para que nós não fôssemos condenados, para que nós tivéssemos esperança de um dia ter um relacionamento com ele. Pastor, eu já fiz tanta besteira que o senhor nem imagina, né? Talvez eu não sei as besteiras que você fez, mas Deus sabe. Sabe de uma coisa interessante? Ele te ama assim mesmo. Mesmo você tomando uma série de decisões erradas, Deus ainda não desistiu de você.
Não pelo que você pode oferecer a ele, mas pelo propósito que ele tem na sua vida. Ele tem planos extraordinários para a sua vida. Às vezes, pessoas que nós menos esperamos são escolhidas por Deus para realizar grandes coisas. Quando nós procuramos pessoas para admirar, geralmente nós procuramos pessoas populares, bonitas, mas essas qualidades superficiais não chamam a atenção de Deus. Deus escolhe muitas das vezes pessoas comuns, pessoas que são Zé Ninguém para transformar não alguém. Talvez você não seja a pessoa mais bonita da sua escola, ou a mais inteligente. Talvez você não seja um grande atleta, uma capa de revista, um aluno brilhante. Mas sabe de algo interessante? Deus não considera você comum. Na verdade, Ele criou você de uma forma muito especial. Você tem um propósito específico. Sua vida é importante para Deus. Para Deus não há acidentes, há milagres. Você é uma pessoa comum? Geralmente, Deus chama pessoas comuns para realizar grandes coisas para Ele. Você foi projetado para a glória de Deus. Seja quem você é. Deus não faz porcaria, Deus não comete acidente. Deus pode fazer grandes coisas através de pessoas que têm um coração voltado para Ele. Assim como Ele tinha planos incríveis para a vida de Raabe, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Raabe casou com um cara chamado Salmão, que tiveram um filho chamado Boaz, que casou com Ruth. Boaz e Ruth tiveram um filho chamado Obed, que consequentemente foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. A árvore genealógica do rei mais importante, né, de Israel, que é Davi, tem Raabe. E é dessa mesma genealogia que vem Jesus Cristo. Sim, Deus ele diferencia certo do errado. Ele é um Deus justo que pune o pecado, mas é um Deus também que te dá redenção e salvação. Os pecados de Raabe foram pagos na cruz de Cristo, assim como os seus pecados também. Se Deus pode perdoar Raabe, se Deus pôde usar Raabe para uma missão muito especial, Ele pode fazer a mesma coisa por sua vida. Você pode ser um instrumento na mão dEle. Talvez você seja um imoral, um hipócrita, um desobediente, mas sabe de uma coisa interessante? Deus oferece perdão para os seus pecados e te dá um novo começo. A história de Raabe pode ser a sua história. A história do cordão vermelho que protegeu a sua vida. O perdão foi fornecido a você através do sangue de Jesus Cristo, o seu precioso sangue. Assim como aquela corda vermelha protegeu Raabe da ira dos israelitas quando ele viesse destruir aquela cidade, o sangue de Jesus Cristo te protege da condenação dos seus pecados. Basta simplesmente você entregar a sua vida para Ele. Basta simplesmente você dizer: Senhor, eu sou um pecador, eu estou afastado de Ti, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor me fez com uma missão muito especial, com um propósito, com um objetivo. Senhor, eu quero receber esse Teu amor. Eu sei que o Senhor não faz porcaria, o Senhor não faz acidente. Eu tenho uma missão muito especial para realizar nesse mundo. Que tal você tirar um tempo agora para pedir perdão de Deus pelos seus pecados? Que tal você dizer para Deus agora: Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero o Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida. Que tal você orar e dizer: Senhor, eu quero a proteção do Teu sangue. Eu tenho certeza que o Senhor me fez para a Tua glória, Senhor. E eu não quero viver uma vida menos do que isso. Quero convidar você a fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração aqui, você pode repetir com as suas palavras. Pode ser? Amado Deus, às vezes sinto que sou um acidente, ou que sou tão comum que as pessoas passam por mim e nem notam. Mas sei que Tu tens um plano e um propósito na minha vida. Agradeço porque me amas incondicionalmente. Quero Te agradecer porque me amas apesar do que fiz. Quero receber o Teu amor. Quero que o Teu poder transforme a minha vida. Quero permitir que Tua glória brilhe através de mim. Te agradeço pela Tua graça e misericórdia.